Olá, eu sou Gabriela, aqui eu falo de astrologia sistêmica, essas duas abordagens que nos ajudam a encontrar o nosso caminho mais leve, descobrir quem somos, saber sobre a nossa alma, reconhecer o que de fato queremos e ir atrás disso, batalhar por isso. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre essa temporada do Sol em Áries, e que ativa Marte, que é o seu regente, o nosso guerreiro interno, né? A nossa força de nos individualizar, de sermos nós mesmos. E é uma temporada que ativa em nós a nossa capacidade de darmos inícios, de ter coragem, de fazer diferente, de inovar, de ser pioneiro em alguma coisa, de assumir o que de diferente temos em nós, sem medo. Lidar com a nossa raiva, culpa e medo são sentimentos muito ligados ao ponto onde nós temos Marte no mapa, aonde nós temos Áries no nosso mapa astrológico. Vocês sabem que o mapa astrológico ele indica o que nós somos em essência, o que pulsa aqui dentro de nós. E qual é a forma que a gente pode se reconectar com o todo de uma forma mais leve, pulsar mais leve. Então, trabalhar as nossas questões inconscientes, aquilo que nos move e que nos tira da nossa jornada. Isso seria um mapa astrológico, né? A foto do momento do seu nascimento que mostra ali como a sua alma vibra. E a abordagem sistêmica que eu utilizo no atendimento, tanto na leitura do mapa astrológico ou só a sessão de constelação familiar, ela é importante porque ela nos faz enxergar padrões, sintomas, repetições, atrelados à nossa memória ancestral, assuntos especificamente da nossa família. Porque nós nascemos com os pais certos, na família certa, com os assuntos daquela família, são os assuntos que a gente precisa desenvolver em nós, e a partir disso, a partir desse presente que é a vida que nós recebemos, daquela forma que nos foi entregue, nós podemos então passar isso adiante através do nosso dom e talento e trabalhar, né, na construção de um mundo melhor. Isso seria o exercício da nossa missão, de tudo aquilo que a gente tem, que a gente pode oferecer através de tudo que a gente faz no dia a dia, não desenvolvendo uma atividade específica, mas levando o que a nossa alma tem de positivo em tudo que a gente coloca a mão, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente encontra, desenvolvendo assim o nosso cotidiano, a nossa rotina, o nosso momento atual e trabalhando, plantando as nossas sementes e colhendo frutos dessas sementes. Então, necessariamente, a gente precisa olhar para aquilo que somos, para aquilo que pulsa em nós e reconhecer o inconsciente que nos move e trabalhar nisso, né? E tornar a vida mais leve. Então, nós estamos na temporada ariana, né? No Sol em Áries, começamos lá também com a Lua Nova em Áries. Quinta-feira nós temos a Lua Cheia, que é quando a Lua faz oposição ao Sol, no signo oposto complementar a Áries, que é Libra. Então, o que nós estamos trabalhando nessa temporada, né? O que nós estamos trabalhando no nosso mapa astrológico? Internamente, o que tem à nossa disposição nesse momento que a gente pode trabalhar? É o equilíbrio entre o ser e o que somos de forma individual e como nós trocamos isso no nosso dia a dia através dos outros, porque ninguém vive de uma forma isolada sem ter contato com ninguém numa caverna escondido. Nós temos relações à nossa volta. Temos pessoas, o ambiente, os animais, a natureza, tudo que nos envolve. Você pode colocar aí como uma referência ao outro, né, no seu mapa astrológico. Então, num ponto do seu mapa você tem Áries e no oposto complementar a essa casa astrológica,
a essa área do seu mapa, você tem Libra. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando esse eixo fortemente, porque o Sol está passando e está ativando de forma consciente, trazendo consciência para esses assuntos arianos e librianos também, porque trabalhamos sempre o oposto complementar, sombra e luz, luz e sombra. Então, Libra nos fala sobre como nós vamos para a vida, como nós vamos em direção a saímos da nossa individualidade e vamos para a vida. E Áries nos fala muito de ir para a vida, de ser individual, de tomar a vida. E aí eu quero trazer a reflexão sistêmica sobre tomar essa vida. O que é isso? Como é que eu vou para a vida? O primeiro passo sistêmico que eu preciso dar para tomar a minha vida e ir para a minha individualidade é ter tomado a vida que eu recebi, os pais que eu recebi, a forma como a vida chegou até mim. E nós temos muitos ruídos em relação a isso, muitos ruídos internos. Ruídos inconscientes. Você pode me dizer assim, eu tenho uma boa relação com os meus pais, eu tenho uma boa relação com a minha família, eu tenho uma boa relação com a família do meu pai, com a família da minha mãe, mas muitas vezes, se você perceber aí sintomas na sua vida, isso pode significar ruídos internos inconscientes, conteúdos que você ainda tem sobre isso, e que muitas vezes nós negamos, nós guardamos, nós reprimimos. Por quê? Porque moralmente eu devo ser assim, porque eu aprendi que eu devo ser assado. Então, tudo isso vai nos moldando, nos colocando numa caixinha. Então, nós deixamos de olhar esses ruídos internos e reprimimos e seguimos assim, muita gente fala naquela positividade tóxica. Ai, não, eu devo ser feliz, eu devo ser alegre, eu devo ser isso, eu devo ser aquilo. Então eu não olho para esses conteúdos, mas vira e mexe eu tropeço neles. Então eu vou ler aqui um trecho do livro que consta no Ordens de Ajuda do Bert Hellinger, página 46, para quem tiver o livro e depois quiser acompanhar. Ele fala sobre a bênção. Então, a bênção vem de cima e flui para baixo. Ela vem para nós a partir de alguém que está acima de nós. No caso aqui ele fala dos pais, né? Os pais estão acima de nós. Primeiro são os nossos pais. Quando os pais abençoam seus filhos, estão profundamente ligados ao fluxo da vida. A sua bênção acompanha a vida que passaram aos seus filhos. Como a vida, a bênção também vai para muito além dos pais. Como a vida, a bênção é também passar adiante algo sagrado que nós mesmos já recebemos primeiro. Então, como eu falei antes, às vezes nós temos ruídos em relação aos nossos pais, em relação a essa vida que nos chegou, em relação a assuntos da nossa infância. E por que eu trago isso também? Uma questão, Quiron, o curador ferido, está em Áries. Então, nós também estamos ativando as nossas feridas internas. Então, se você sente aí que você tem aí uma resistência em olhar para os seus pais como eles são e receber o que eles te entregaram, da forma que foi, dentro daqueles limites que eles tiveram, né, os limites emocionais deles, as questões pessoais, né, como o que eles são é o reflexo do que eles também receberam. Então, pais às vezes endurecidos, eles também tiveram pais endurecidos. Ou tem assuntos na ancestralidade que levam a esse ponto de endurecimento. Então, os nossos pais, eles são pessoas imperfeitas que disseram um sim, receberam aquele filho naquela condição que eles tinham de vida, seja lá qual foi o contexto que você nasceu, e eles eram aquilo que eles tinham para dar. E a gente, às vezes, recebe isso e
às vezes é doído, é dolorido, acontecem situações traumáticas ou não, situações, e aquilo nos calca, né? Sentimentos de desproteção, de abandono. Às vezes a gente tem a percepção de que a gente não foi amado, a gente não foi olhado, a gente não foi cuidado o suficiente. A minha mãe não estava disponível. Tem aquelas crenças da minha mãe não queria me ter, a minha mãe não podia me ter, o meu pai ficou muito preocupado quando a minha mãe engravidou. Então são inúmeras situações que acontecem e que nos fazem acreditar que não somos abençoados pela vida. Então, ou então que aquela vida que recebemos é pouco, não vale muito, foi muito pouco, eu queria mais. Não, minha mãe isso, meu pai aquilo. E como é que a gente faz esse caminho, esse reconhecimento dessa grandiosidade que é a vida que a gente recebe, tomar essa vida do jeito que veio e vou seguir com isso aqui mesmo. É quando a gente se dá conta de sair do mundo do conto de fada, daquilo que eu gostaria que fosse e não foi, e olhar para a realidade. Bom, a minha realidade qual é? É aquele pai, é aquela mãe, não tem outra. É o meu passado, é esse. Eu vim desse pai, dessa mãe. Então, o que o meu pai tem de bom, o que a minha mãe tá? Ah, não tem nada. Não, tem alguma coisa, tem. Então, fazer esse reconhecimento, apesar do contexto que possa ser doído para você, ou que você nutra alguma restrição, né? Olhar para isso, então, ok, né? Foi o que eles deram, essa é a realidade. Aí você pode pensar assim, não, mas os meus pais são tão endurecidos que eles não estão me abençoando. Eu não recebi essa bênção dos meus pais. E é essa reflexão que eu trago aqui, eu recebi sim essa bênção, eu recebi sim um sim para a vida. Né? Eu recebi sim uma mulher que me gestou 9 meses. Eu recebi sim um pai que deu o espermatozoide, fecundou esse óvulo e eu pude então nascer. Eu recebi. Isso é uma bênção. O que veio depois é um pouco mais. O cuidado que a mãe teve de me amamentar, de me alimentar do jeito que foi. Ah, minha mãe não pôde me cuidar. Eu fui adotada. Então alguém me cuidou, alguém me recebeu, porque senão você não estaria aí, né? Ah, o meu pai era ausente, meu pai só trabalhava. Bom, ele trabalhava. Não, meu pai não trabalhava, meu pai era alcoólatra. Bom, ele tinha alguma coisa lá no contexto dele, que ele recebeu do pai e da mãe dele, da família dele, da ancestralidade dele, que era muito doído e que ele bebia para afogar isso, né? Então, a gente sempre se a gente olhar a vida de uma outra perspectiva, né? Para poder entender esses pais, entender que veio uma bênção deles, do jeito que foi, de alguma forma eles nos abençoaram. Porque a vida só se faz quando a gente tem essa bênção da criação, essa bênção, essa possibilidade de nascer mais uma vez. E aí, se você tá aí num lugar de vitimismo ainda, pensando assim, ah, mas como é que pode, né? Isso, me aconteceu aquilo, você pensar assim, você ampliar o seu olhar ainda mais. Você é uma alma antiga, que vem de vida após vida, de vida após vida, fazendo coisas boas e não tão boas, boas e não tão boas. Então nós vamos armazenando conhecimento, nós vamos armazenando pontos positivos e pontos não tão bons na nossa alma. Então é aquela coisa assim, você entra numa loja e você quer comprar uma calça. Aí você tem R$100 na sua bolsa, é R$100 que você tem. Você tem que achar uma calça que custa R$100 ou até R$100. Ah, não, mas eu quero uma calça de 300. Não, você tem R$100. Então você pensa assim, bom, o divino disse vai lá e você vai nascer, você pode nascer, você
tem 100 reais para nascer. Você vai ali, vai achar ali um lugar, né? O cosmos vai encaixar você aonde essa alma tá vibrando, naquilo que você precisa aprender. Você tem 100 reais para entrar ali na vida. Como, analogicamente, é isso aí. Então, agradecer. Bom, eu tive essa possibilidade de nascer aqui nesse lugar, nessa terra, nesse chão, do jeito que ele é. Então, agora eu vou cultivar essa terra. Essa terra aqui nós vamos cultivar lá quando o sol entrar em Touro. Então agora a gente está falando do sol em Áries, do nosso nascimento, aonde a gente nasceu, aonde a gente respirou. E a gente tem que receber isso, receber o corpo que a gente tem, receber a alma que a gente tem, receber os dons e talentos que a gente tem e que vieram do pai, da mãe e de toda a ancestralidade. Então, quando eu recebo essa bênção de vida, eu recebo o que eu recebi, o que eu que veio. Eu peguei esses 100 reais aqui, ó, e comprei uma calça de 100 reais, ela é bonita. Eu vou usar essa calça. Eu posso passar adiante essa bênção e abençoar a minha vida, abençoar outras pessoas, abençoar o que me cerca, para que frutifique as sementes, plantar semente boa. E aí então Bert Hellinger segue no próximo parágrafo. A bênção é o sim para a vida. Ela a protege, multiplica, acompanha. Ela libera o abençoado e o deixa com o que é seu, em sua plenitude. A bênção e a plenitude fluem através dele e a outros. Por exemplo, a um parceiro, aos seus filhos, aos amigos, e fluem para uma ação que apoia a própria vida de uma forma abrangente e protetora. Então eu recebo essa bênção, e eu recebo e multiplico essa bênção a tudo que me cerca. Então isso produz uma bênção abrangente na minha vida, que me protege, que me ilumina, que me leva para o bom, para o mais. Dessa forma, os pais abençoam os filhos na despedida, quando eles se vão. Eles mesmos continuam atrás, então os filhos ficam independentes. Mesmo quando os pais se despedem, por exemplo, quando morrem, abençoam seus filhos e seus netos. Abençoando-os, permanecem ligados a eles. Por isso, pode e deve abençoar apenas alguém que foi abençoado e está em harmonia com algo maior. Ele passa adiante somente aquilo que o alcança e aquilo para o qual ele próprio se abriu. Por isso a bênção é humilde. Somente onde existe humildade é que se desenvolve o efeito que traz a bênção. Então, o que ele nos fala nesses 2 parágrafos? Tudo à sua volta, porque elas estão humildes, recebendo aquilo, tomando aquilo que elas receberam antes. E se você sente que seus pais, porque a gente às vezes tem esse sentimento, essa dor, que os nossos pais não estão olhando para nós, eles estão em sofrimento, olhando para outras coisas, outros assuntos. Então é um desafio também, os nossos pais também têm desafios de tomar a bênção dos seus próprios pais. Os nossos pais também têm queixa dos pais deles. Os nossos pais também são crianças feridas. Então quando a gente entende isso, então qual é a chave, qual é a energia que está à nossa disposição com esse sol passando em Áries, com essa lua cheia quinta-feira em Libra. Então a lua ela vai estar em Libra, em oposição ao sol, a Quirón e Júpiter em Áries, né? Júpiter que fala de bênção. Nós resgatarmos em nós esse sentimento, esse receber a vida que nos foi entregue, para que a gente possa então abençoar a nossa vida, abençoar nossos projetos, os nossos inícios, os nossos reinícios,
abençoar a nossa vida, a nossa volta, né, com o nosso dom e talento, fazer com amor, olhar, enxergar as pessoas à nossa volta, enxergar tudo que nos chega, né, os bichinhos que estão à nossa volta, né, o meio ambiente que está à nossa volta, a sociedade, né, aonde você passa todos os dias. É isso, né? É aí que seu Áries tem que atuar, o seu Marte, o seu guerreiro, né? Então tome a vida que veio dos seus pais. Se você sente que os seus pais não estão olhando para você ou não olharam para você, perceba que eles também têm as suas questões. Eles também podem estar nesse movimento, nessa percepção equivocada da vida, de que não foram abençoados o suficiente, que não receberam o suficiente, que também foi doído para eles de alguma forma. Então, a astrologia nos ajuda a nos conhecer, quem é a nossa alma, né? O que pulsa em mim. E a sistêmica nos ajuda a clarear esse caminho, né? A limpar o nosso caminho que veio antes, receber esse caminho e ampliar o nosso olhar, o nosso entendimento. Então esse é o grande movimento que eu sugiro fortemente essa semana. Espero que você aproveite o vídeo, deixe seu comentário, como é que você sentiu aí esse conteúdo que eu trouxe. Deixa sua dúvida. Informações tem link na bio para a leitura do seu mapa astrológico, para a sessão de constelação familiar, para grupo de estudo sistêmico, exercício sistêmico, vai ter agora em Florianópolis, vou promover um encontro. E também as aulas de yoga e consciência corporal que estão acontecendo aqui em Florianópolis também, para quem mora aqui, para quem está de passagem por aqui. Qualquer coisa me chama no direct ou nos links da bio. Um abraço e até mais!